por que e para que estamos vivendo tudo o que estamos vivendo agora, nesse momento, no nosso Brasil, no mundo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda. Então, diante do que a gente está vivendo agora, não sei como está seu coração, mas o meu está bastante inquieto. Eu creio que é um novo tempo, né, para o nosso Brasil, e isso nos afeta cada um como indivíduo. Não há como a gente fugir dessa realidade. E aí eu acredito que você, assim como muitas pessoas, e eu também em alguns momentos, a gente se pergunta, puxa, mas por quê? Por que chegamos a esse ponto? Por que estamos vivendo isso que estamos vivendo agora? E quando a gente pergunta por quê, nós estamos nos remetendo para trás, nós estamos olhando para o passado, nós estamos querendo entender causas, motivos que nos fizeram chegar até aqui, que nos trouxeram até aqui. Então, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, que atitudes eu tive, que atitudes eu não tive, que escolhas eu fiz, que escolhas eu deixei de fazer, errei por omissão, errei por passividade, errei por agir demais ou por agir de menos, são perguntas legítimas que a gente pode fazer, mas que sempre vai nos levar a olhar para o passado. E é importante essa análise, é importante essa leitura, mas desde que ela nos leve para um momento de autorresponsabilidade e não de se fazer de vítima. Nós não somos vítimas, né, do contexto em que vivemos, da nossa história, da situação que estamos passando agora, e a gente precisa discernir isso para poder se colocar no posicionamento correto. É claro que, como a gente está falando de um contexto como nação brasileira, como país, não é só o que eu fiz ou deixei de fazer, é a somatória de todos nós como povo. E aí tem outras circunstâncias, tem todo um contexto, coisas que fogem ao nosso controle, porque existem diferentes níveis. Tem o meu nível de responsabilidade como indivíduo, como família, como igreja, como comunidade, sociedade e como nação. E cada um desses níveis nos afeta e nós podemos também afetar cada um desses níveis. E talvez a resposta que nós precisamos esteja justamente aí. Qual é a nossa parte? Né? Onde nós erramos e agora o que a gente pode fazer diante de tudo isso? Eu não tenho como fazer aqui com você uma análise profunda, né, de todos esses fatores aí que eu te falei que nos remetem a olhar para trás. É muita coisa, envolvem questões políticas, espirituais, morais, educacionais, religiosas, econômicas, tudo isso veio junto nesse pacote aí, foi nos afetando e foi modificando a nossa realidade e nos fez chegar ao ponto onde a gente está agora. Mas aí eu repito, é interessante fazer isso. Onde nós erramos, por exemplo, na área da cultura, na área da educação, na área do entretenimento, na política, na economia, que passos a gente deu ou que passos a gente não deu e que nos trouxeram até aqui? É importante conhecer a nossa história, é importante compreender esses fatores. Mas agora a questão é o quê? Entender tudo isso é importante, mas não dá mais para mexer nisso, não dá mais para mudar o passado. O que aconteceu e nos trouxe até aqui já foi. A gente está agora diante de uma realidade que está nos deixando bastante desconfortáveis, incomodados, muitas pessoas estão ansiosas, outras pessoas estão extremamente nervosas, outros estão em depressão, outros estão perdendo a esperança, muitos estão acreditando que ainda dá para ser melhor. Enfim, a gente tem aí diferentes sentimentos envolvidos porque são diferentes corações, diferentes maneiras de encarar a realidade. Mas existe uma realidade. E essa é a questão. O porquê vai nos levar a olhar para o passado. Agora, a gente, principalmente como cristãos, a gente tem que perguntar: para quê? Para onde isso pode nos levar? Qual é o propósito de Deus nisso tudo? E qual é o meu papel? Qual é o meu lugar de atuação? O que eu agora devo fazer? Então, se eu chego, por exemplo, à conclusão de que eu errei por passividade,
por omissão, por negligência, várias coisas que eu, como indivíduo, como pessoa, eu chego a essa conclusão, então agora eu preciso, não posso mais ser passivo, não posso mais me omitir, não posso mais fingir que não é problema meu, porque afinal de contas eu posso ter feito isso e eu estou sofrendo as consequências por causa das escolhas de outras pessoas. Então agora a gente precisa entender que é tempo de atuação, é tempo de posicionamento. Eu preciso discernir qual é o meu lugar para que mudanças necessárias sejam geradas. Quando uma pessoa ela recebe um diagnóstico, por exemplo, de uma doença terminal ou da morte de alguém que a pessoa ama muito, inesperadamente houve, né, a morte dessa pessoa, dizem que há um ciclo, né, que a pessoa passa, algumas fases, na verdade é isso, que seria esse choque inicial, a pessoa leva aquele choque, né, ela não acredita, então ela entra naquela negação, não, eu não aceito, né, eu não quero viver isso, não foi isso que eu planejei, porque aquilo tira, né, a pessoa daquele lugar de eu não vou chamar de zona de conforto, mas dos planos que a pessoa tinha. Ela estava traçando o norte, de repente aquela situação nova ali, ela tira a pessoa do prumo e ela prefere negar naquele primeiro momento, ela se rebela contra aquilo. E aí vem a raiva, que é uma das outras fases também. E daí depois a gente tem a ideia do que muitos, por causa da raiva, de querer negar isso, entram num processo de desesperança, de depressão, de tristeza profunda. E aí a fase seguinte é a aceitação, é encarar a realidade. Não, realmente não é isso que eu gostaria de viver, não foi isso que eu planejei para minha vida, não foi isso que eu sonhei para minha família, mas essa é a realidade que eu estou vivendo agora. Então, o que eu devo fazer diante disso? Então, por mais que essa nova realidade que se apresenta diante de mim seja desconfortável e não é o que eu planejei, não é o que eu gostaria, negar isso não vai ajudar em nada. Então eu preciso me reposicionar, eu preciso repensar minha vida, eu preciso repensar meus valores, aquilo que eu estava correndo atrás, será que está valendo a pena mesmo? E agora eu começo a falar com você como uma mulher cristã. Por quê? Se você for na minha playlist, primeiro vídeo desse canal ali, eu te explico o motivo de eu ter começado esse canal. E o motivo foi que há 8 anos atrás Deus me deu esse projeto chamado Martas e Marias, uma mulher completa e equilibrada em Cristo. Por quê? Porque a gente precisa aprender a buscar em Cristo a nossa essência, o nosso propósito, entender quem a gente é nele e servi-lo da maneira que ele quer que a gente faça. E hoje há muito desequilíbrio na vida das mulheres. As mulheres estão muito assoberbadas, muitas correndo atrás do vento, correndo atrás daquilo que não tem importância. E eu entendo claramente que esse tempo é tempo de nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Então, se você terminar esse vídeo, for lá assistir o primeiro vídeo desse canal, quando eu explico para você o propósito desse canal, para mim tá ficando claro a importância disso e a certeza, sabe, do caminho certo, assim, daquilo que Deus está me chamando para fazer nesse tempo. E aí eu quero lembrar para você aquela palavra que fala da rainha Esther, quando o tio dela, o Mordecai, foi conversar com ela sobre uma perseguição que estava acontecendo com os judeus ali no povo, né, onde eles estavam vivendo na Pérsia. E a rainha Esther ficou meio perdida e ela não achou que pudesse fazer muita coisa a respeito. E aí o Mordecai falou para ela assim: você acha que se o povo for perseguido, você vai ficar ilesa? Você acha que é para isso que você está aqui? Você vai sofrer junto as consequências porque você também é uma mulher judia. E aí ele olha para ela e fala assim: quem sabe não foi para isso, para esse tempo e para esse lugar que Deus te colocou aqui? Então essa é a questão. Nós não vivemos nos tempos de Cristo, nós não vivemos na Idade Média, nós não vivemos no tempo da Revolução Francesa, nós vivemos aqui. Nós estamos em novembro de 2022, nós temos uma realidade diante de nós, temos um amanhã que nos aguarda e a gente precisa discernir qual é a vontade de Deus para nós mulheres nesse tempo. É claro que os homens precisam fazer esse mesmo exercício, mas a minha conversa aqui é mais específica com você, mulher. E aí eu vou repetir para você aquilo que eu já falei em inúmeros outros vídeos que você também pode entrar ali na playlist do canal e assistir. Nós precisamos conhecer a Deus. Se eu não conhecer a Deus, a mente dele, os valores, os princípios dele, como eu vou viver a vontade dele? Então eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso me debruçar sobre as escrituras, entender o que elas dizem para mim, o que elas querem me ensinar. É assim que eu me relaciono com Deus, através das escrituras, da meditação da palavra e da oração. E aí eu vou conhecendo a Deus, vou gerando intimidade com ele e vou deixando ele gerar em mim aquilo que ele quer, para que eu esteja no lugar que ele quer que eu esteja, fazendo aquilo que ele quer que eu faça.
Então esse é o nosso desafio agora. Encarar a realidade, se posicionar, perguntar para Deus, Senhor, o que tu esperas de mim? Qual é o meu papel nesse momento, nesse tempo que eu estou vivendo? Como mulher, como esposa, como mãe, como cidadã, como tua filha. Esse é o nosso desafio. Então não fique olhando para o passado, não fique se torturando, se culpando. Entenda sim aonde nós erramos. Eu acho que é importante para que a gente não repita os erros, para que agora a gente tenha uma estratégia inteligente, inclusive como igreja, e a gente possa realmente fazer a diferença nessa sociedade, para a gente poder chegar a um resultado melhor do que aquilo que se apresenta diante de nós agora, tá bom? Então a gente tem muito que conversar, queria te dar essa introdução aí para a gente renovar os nossos assuntos aqui sobre Martas e Marias, ser essa mulher completa e equilibrada em Cristo. Eu acho que foi um bom começo, eu tô com a minha cabeça a 1000 por hora, eu teria muita coisa para compartilhar, mas eu tinha que escolher alguma coisa, então por hoje é isso, tá bom? Te espero no próximo vídeo e a gente continua esse papo. Deus te abençoe!